iogurte, queijo, manteiga, requeijão, creme de leite, leite condensado, leite. Um ouro branco que a Betânia Lácteos soube muito bem aproveitar e gerar riqueza. Não só para a empresa, mas para diversos produtores por todo o estado. Desenvolvimento encabeçado pelo empresário Luiz Girão, que construiu sua história de sucesso a partir do sertão. Ele é o convidado de hoje, do Entretantos. Seja bem-vindo, seu Luiz. Eu que fico feliz, viu, Nonato? E Yuri também, eu gostei do Yuri, porque, além do mais, o Yuri é meu primo, né? Eu vi esse mundo tá tão difícil que a gente se encontra, conhece os primos, não se vê. Não planejado. Fico muito feliz em encontrar o Yuri. Prazer. E você, ó, seu canto é guardado aqui no meu coração, e não é de hoje, não é coisa velha. Muito obrigado. Eu sou Nonato e ele já falou aqui que é Yuri, nós vamos conversar com essa figura brilhante do empresariado cearense. O senhor nasceu em Maranguape, construiu uma história de sucesso a partir do sertão. Quais são os valores de sua infância que influenciaram ao empresário que é hoje? Eu nasci em Maranguape, terra do grande Chicanísio, né? E fui criado até um certo tempo no Maranguape, e logo depois eu vim para Fortaleza. A história é até um pouco triste, porque o Maranguape passou por uma dificuldade, houve um mal-estar de questões políticas, e acabou as pessoas se desgostarem. Meu pai dizia muito esse valor: eu não vou criar meus filhos para precisar andar armado. Era muito da paz, muito do afeto, da fraternidade, da misericórdia, e o ambiente lá andou se matando gente. E aí o que é que o papai fez? Tirou a família e trouxe para Fortaleza. Eu vim para cá estudar aqui, morar aqui, apesar de continuar com toda a raiz do Maranguape. Toda semana nós íamos para o sítio Fernando da Onça, que era onde meu pai tinha da coisa, e a fábrica de algodão que ele tinha lá, e o armazém. Naquela época, acho que foi o primeiro armazém que se chamava de magazine, porque tinha vitrine, né? Até aquela época o Maranguape não tinha vitrine, era o balcão e as pessoas chegavam para comprar, se encostavam no balcão e pediam as coisas. Foi quando se fez a primeira vitrine, que as pessoas passavam na rua e viam os objetos das vitrines. Cara, o senhor falou de uma situação que seu pai disse que não quer meus filhos andando armados. Já existia violência nessa época? Houve, foi pontual. Não foi uma violência como a de hoje. A violência pontual, a violência política. Um partido com raiva, aquela história de política do interior, que toda a vida teve em Calcaia há muito tempo, teve em Jaguaribe, todo Ceará tem um caso de briga política. E nesse ano lá houve uma coisa mais séria, morreu gente, e o lado do papai ficou apreensivo e disse: eu vou tirar meus filhos daqui, porque para eu viver andar, como dizia, calçado com 38 do lado, eu não vou mostrar isso para meus filhos. A minha mãe era muito religiosa. Isso já faz quanto tempo? Foi em 1951 que aconteceu o caso. Está com 64, 65 anos? 80, não? 70 e tantos. 74, Eu nasci em 48, tenho 78, 70. E isso foi em 51. Eu tinha 3 anos de idade. Certo? Aí nós viemos para aqui, o papai nem sequer tinha uma casa própria, ficou morando na casa do irmão, enquanto construía e alugou até uma casa ali na rua 24 de Maio, pertinho da Praça da Estação. Eu comecei minha vida ali, 3, 4 anos de idade. Só para lembrar para vocês que estão nos assistindo de qualquer ponto desse país, Maranguape é hoje a cidade mais violenta do Brasil, por incrível que pareça. Mudou muito, né? Exatamente por causa do êxito rural. As pessoas vêm com família esgaçada. Não tem nada que destrua mais um cara, uma família, uma vida, do que você ter uma família esgaçada. Você não tem mais referência de mãe, você não tem mais referência de pai. No interior, com essa loucura, as pessoas, os caras fazem os filhos, vão-se embora para São Paulo, as pobres da mãe de família às vezes ficam lá com dificuldade de educar os filhos e as filhas, e aí, se não tiver cuidado, a filha entra na prostituição e o filho entra na droga, porque ela não tem força moral, porque a força moral vem quando ela pode sustentar o filho. Não existe essa história de uma mãe liderar um filho. Se ela não tiver condição de dar comida, de dar alimento, de dar exemplo, então o mundo esgaçou, a sociedade esgaçou. Então, Maranguape,
como toda a periferia brasileira, e você pode levar isso para os morros do Rio de Janeiro, você pode levar isso, naquele tempo, o nosso Pirambu daqui, que hoje não é mais, mas toda essa sociedade periférica, ela perde a referência, porque perde a referência da família. É interessante Um o senhor analista falou. social, seu parente, viu? É interessante o senhor falou, né, do interior do estado, né? Antigamente as pessoas falavam, podia dormir de porta aberta, ficar na rua até tal hora, né? E o interior parece que mais do que a própria capital, né, tá sofrendo com a criminalidade. Porque a falta de recurso é maior, a falta de oportunidade é mais. O mundo capitalista dominou as pessoas. Hoje, as pessoas só existem se tiver posse de alguma coisa. Naquele tempo bastava você ter a referência de Deus, você ter alimento qualquer. Hoje as pessoas precisam, eu sempre digo que o que estragou a humanidade foi o relógio de pulso e a chinela japonesa. Porque até aquele minuto ali as pessoas viviam no sertão, andavam descalços, não tinham relógio. Marcava a hora pelo sol, então, pela sombra. O que foi que aconteceu pior ainda? Com os problemas que aconteceram no Ceará, principalmente, quando eu falo bem de Ceará, que é onde eu tenho pós-graduação interior do Ceará, porque a vida toda, 70 e tantos anos, então eu conheço detalhes das escola do Ceará. As propriedades foram expulsando os moradores. Naquele tempo, os moradores das fazendas eram meieiro, eles trabalhavam para o patrão, era ruim. Tudo bem, eu não discuto, mas existia a comunidade, existia pai, mãe e referência de família, primo e tal. Isso foi embora de dentro das fazendas e foram para a periferia. E na periferia não tinha como você ter relação de família, aquela relação mãe-filho, primo, cidade, tio, no interior, vovó. Isso acabou. Todo mundo diz, olha, é o Nonato, filho do Mário. Pronto. Neto de fulano. Conhecia todo mundo, né? Hoje Hoje você essa chega hoje referência no não Xerambi, existe. que eu conheço como a Palma da Mão, Namorada Nova, as referências familiares se acabaram, a família esgaçou total. Certo? É um tecido frágil, não tem mais aquela fortaleza que é a fortaleza da família, do avô, dos tios, dos primos, dos irmãos. Isso, para mim, a coisa mais triste que aconteceu nesse mundo moderno foi essa separação. Aproveitando o senhor falando da questão de família, né, de referência, né? Como foi a família para o senhor, né? A referência dos seus pais, seu pai, sua mãe? Se tiver que reduzir de dizer numa palavra só, foi tudo. T-U-D-O. Tudo que aconteceu na minha vida, eu devo à minha relação de família. Primeiro, pelo pai que eu tinha. Eram quantos filhos? Nós 8 filhos. 2 homens e 6 mulheres. Todos criados na religião católica. A mamãe era uma pessoa extremamente misericordiosa, certo? O papai tinha bondade no coração, ele só vivia, como ele dizia muito, aquele lema do Lions Club que dizia, se você não serve para viver, não vive para servir, não serve para viver. Então ele vivia na comunhão de Deus. Inclusive, ele chegou a ser até filho do Santíssimo, que era um tipo de cultura que chegava naquela época. Ele tinha caído para acompanhar as procissões. Nós fomos criados. Você tem ideia, eu fui seminarista, vesti batina, porque era uma coisa boa, era uma coisa honrosa, era uma família ter um filho sendo sacerdote, era uma filha sendo freira, certo? Você tinha essa relação. Eu me lembro que eu fui entregue à Nossa Senhora para só fazer a comunhão, certo? Depois que eu passei 6 ou 7 anos vestido só azul e branco, porque eu estava consagrada a Maria. Então, essa coisa pode ser defeito hoje. Naquele tempo era só virtude. Você vivia em função de fazer o bem, de fazer a misericórdia e ser caridoso. Isso foi a minha vida. Eu aprendi isso e levei isso para a minha vida. Eu acho que quem não faz os outros felizes não pode ser feliz, tá? Interessante. Esse esgarçamento da família tirou de cada indivíduo essa aproximação com o sagrado. Pronto. Hoje a mamãe dizia, não tem temor a Deus. Então, se a pessoa não tem temor a Deus, não tem freio. Então, a pessoa que não tem freio faz qualquer coisa porque não tem a quem prestar conta. Naquele tempo, todo mundo não pecava, porque a pessoa podia até enganar o próximo, mas não enganava a Deus. Você não consegue ser absolvido no tribunal da sua própria consciência. Isso era a pior dor do culpado, é não ser absolvido no tribunal da sua própria consciência. Eu vou lhe chamar de você. Claro. Pela idade nossa, eu tenho idade já para ser seu avô.
Eu pergunto como foi a fase de estudos. Você já se dedicou? Eu fui muito feliz, porque meu pai tinha também essa coisa. Ele sabia, meu filho, ele não tinha estudado muito naquele tempo, era impossível, as escolas dentro das fazendas. Ele só conseguiu fazer até o terceiro, quarto ano primário na época. Então ele dizia para mim, meu filho, só tem 2 tipos de homem. Ou é lido ou é corrido. Ou você é um cara leu muito ou é muito viajado. Porque a viagem, conhecimento fora, você acaba recebendo conhecimento não formal, mas o conhecimento informal que forma a sua personalidade e dá conhecimento. O que é que ele fez? Todo o dinheiro que possuía para botar os filhos no melhor colégio. Ele sempre dizia, meus filhos toda a vida estudaram no melhor colégio. E naquela época estava nascendo no Ceará o Instituto Cristo, que era o Instituto de Religioso. Era o padre Joatan, o professor Roberto e o Roderico. 3 caras que tinham estudado e tinham vindo dos Estados Unidos com a cultura nova, apanhar os alunos em casa. O que hoje se fala dessa história de transporte escolar, eu fui educado com transporte escolar e me pegar todo dia, certo? Que forma aquela comunidade. E o respeito ao motorista do ônibus. Então, eu era todo dia apanhado na minha casa e ia para o colégio, no ônibus do colégio, que estava incluído no preço da mensalidade. E a professora acompanhava, tinha uma professora que acompanhava, ainda tinha, mas meu pai era exigente, era obrigado a botar a nota do comportamento, todo dia aquelas cadernetinhas do Flamengo Vasco, aquelas cadernetinhas, espiralzinha pequena, comportamento de hoje. E o papai não brincava, se tirasse comportamento abaixo de 5, era a palmatória comia para completar para 10. Podia ter até alguma coisa, mas mau comportamento eu não aceito. Conhecimento você pode não estudar, não ter cultura, não ter inteligência, de tirar nota boa, de tirar 10, mas comportamento depende só de você. Então eu andei apanhando muito por falta de comportamento. Isso me formou, né? Aí forma, primeiro, respeitar o próximo. Ser é louco do sujeito entrar num canto, estar sentado e uma pessoa idosa entrar, eu não me levantar, ou entrar e não respeitar, chegar em casa e tirar a blusa para almoçar, isso não existiu na minha vida. Dizer o desaforo com a empregada mais, que fosse assim, a mais novata que chegasse lá em casa, certo? Eu não dizia, lá em casa meus pais nunca disseram desaforo um com o outro. E já é ajuda demais no lar, quando a mãe nunca briga com o pai, certo? E nunca diz desaforo nem grosseria e palavrão, então não existia isso na minha casa. E o papai era obrigado, fazia a gente tratar a empregada doméstica, que isso naquele tempo no sertão, e aqui o papai trouxe, chamava os agregados, vinha 8, 10 pessoas morar com a gente. E os primos, que não tinham condição, às vezes, de pagar o colégio, papai também, a mãe recebeu. Lá em casa nunca faltou 5, 6 pessoas. Estudando e a mamãe botava para ajudar a lavar a casa, aqueles trabalhos. A gente morava numa casa que as coisas eram no quintal, você sabe, porque antigamente não tinha banheiro em todo o quarto, né? O banheiro era praticamente fora da casa. Então, limpar banheiro, fazer isso, se comportar. Então, minha vida todinha foi dentro não, sem grosseria. Meu pai nunca foi grosseiro, certo? Eu me lembro de poucas vezes que ele umas vezes que ele me enquadrou. Eu já até contei isso, pode até alguém já ter visto, quando ele tinha, naquela seca de 1958, 58. Eu tinha 10 anos de idade, quando, você sabe, Fortaleza foi praticamente invadida por afragelados, chamava naquele tempo, uma afragelada, que eram os flagelos da seca, e as pessoas vinham, ficavam ali na hospedaria, aquela hospedaria da Uruene, e vinha com um saquinho, com as coisinhas pedindo esmola. E o papai era muito cuidadoso, trazia um saco de feijão, um saco de arroz, e botava ali com uma latinha de leite condensado. Passava uma pessoa, a gente tinha que botar um saquinho, uma porção de farinha, uma porção de arroz. E uma vez eu caí com preguiça, caí na besteira e disse, perdoe. A mulherzinha passou, deu uma esmolinha, pelo amor de Deus, eu disse, perdoe. Foi talvez uma das maiores surras que eu levei. Ele dizia, aqui em casa não tem perdoe. Vá buscar. Eu andei bem 2 quarteirões, saí dali da Senador Alencar para ir lá para São Paulo, para poder pegar a mulher de volta, para poder entregar as coisas. O senhor Luiz está contando uma história que eu sou um desses sobreviventes de 1958. Meu pai era pequeno comerciante, tinha copiara, e foi à falência. Foi invadido. Pronto. Aí, de repente, ele tem a ideia de, não, vamos para Fortaleza, os meninos vão precisar estudar. E viemos para Fortaleza com o mesmo sentido que você está contando aqui,
de quem fugiu da seca. 58 para mim era criança, mas tem uma marca muito forte de medo dos caçacos. Os caçacos, são os fazedores de estrada. Era. É porque todo mundo andava com picareta na mão, com a pá, Eles invadiam o comércio, tudo armado com as armas do trabalho, né? Mas vamos deixar aqui. O senhor sempre fala do Nordeste com sentimento. O senhor agregou agora a família, agregou também os bons momentos junto à sua cidade e a convivência da infância. Mas o senhor fala do Nordeste com um impulso e uma compulsão de gosto que é enorme. O que significa ser nordestino? Olha, para mim é também quase tudo, porque toda a minha existência do meu negócio, eu fui obrigado a ser formado PhD em Nordeste, porque o Nordeste, muita gente pensa que é um ecossistema só, e não é. O Nordeste é dividido em quantidades imensas de vários Nordestes pequenos. Se você chega na zona da mata de Pernambuco é uma coisa, se você chega no sul da Bahia do Cacau é outra, se você chega no Piauí é outra coisa, se você chega no Ceará, na Serra de Baturité, Guaramiranga, você chega em Gravatá, se você chegar, olhar o Pernambuco todo, olhar a Bahia, olhar Rio Grande do Norte, o Brejo da Paraíba, plantando abacaxi, quer dizer, então é completamente... Gravatá é um oásis. Pronto, como eu conheço o Nordeste sem faltar um município, praticamente não tem nenhum município do Nordeste que eu não conheço, eu estou falando de municípios grandes, polo, né? Pode até ser que Cocinha eu não conheço de perto, mas os municípios do Ceará, com a palma da mão, já comprei leite em todos eles que faziam... Já falando de Acopiara, já tive posto de leite de Acopiara, Senador Pompeu, Mombaça, Porroca Velha Antiga, né? Mombaça, Catarina, Tauá, certo? Iguatu, Cedo, todo o Ceará eu tenho na cabeça e na palma da mão. Então eu levo essa cultura e o sotaque. Quando a pessoa fala de mim, eu sei, isso aqui é do interior da Paraíba. Esse aqui é do interior dos Alagoas. Estava falando que a gente já é acostumada a saber e falar a linguagem daquele povo, né? Aproveitando... Morada Nova, no meio disso tudo, é a sua referência da família Girão. Não, Morada Nova foi o seguinte, o meu avô, eu vou chamar de avô porque foi quem recebeu meu pai, né? E o meu avô mesmo eu não conheci. Mas o meu segundo avô, que eu chamo de avô porque foi quem deu a vida econômica ao meu pai, chamava-se Tiburcio Cavalcante, que era exatamente irmão desse Tiburcio Cavalcante, que era o coronel, que é dono, que tem essa rua em homenagem a ele aqui. Então, ele tinha essa fazenda e eu vivia todas as minhas férias, eu ia para a Morada Nova, que era a família que me recebia lá. A família da Doroteia, a família do Valdemar, a família do Leiro. A cidade era pequena, certo? Para você ter ideia, só tinha um ônibus, um misto. Daquele tempo era um misto, não sei se você se lembra do misto. Sabe o que é misto? Misto um caminhão com 3 mulheres e uma carroceria. Aí a gente ia, a cidade todinha ficava esperando chegar a hora de chegar o misto, porque todo mundo ia esperar o que vinha de Fortaleza. Aí então eu chegava, certo? E ficava lá 40 dias, que daí às vezes as férias maiores, as férias do fim do ano, que é mais tempo, ficava lá, a Doroteia me dava um cavalo e eu ganhava o mundo. Eu ia pegar boi, eu ia caçar, barreca, tudo que você imaginar que existe no sertão eu já fiz. Não tem nenhuma atividade do sertão que um menino tenha feito no sertão que eu não tenho. É caçar preá, pegar cancã, pegar de arapuca, pegar de... Então, sem imaginar, eu já fiz as coisas do sertão. Isso dá a gente uma cultura. Fora, ainda tinha mais a cultura formal que eu recebia. Porque eu estudava no colégio melhor, colégio de Fortaleza, que era o Cristo. Depois fui estudar em Baturité interno, seminarista. Então, a minha cultura básica era relativamente muito boa. Ainda pegava a cultura original do sertão, bebendo na fonte, né? Eu sou do tempo, como dia desse menino, eu sou do tempo do currimboque. Não sei se você sabe o que é currimboque, mas eu sou do tempo, eu às vezes vou falar com a turma, Titi, rapaz, vocês não são nem desse tempo. 80% do vocabulário hoje já acabou. Você sabe que uma liga a cada 50 anos acaba. 80%, 70% dos vocábulos vão embora porque se troca pelo novo vocábulo. Há uma geração tão nova, que não conhece o que é galinha. Pois é. Só sabe
na do supermercado, a Só do congelada. Tava né? ali um Congelado. capão. A mamãe passava os fins de semana todos lá no sertão, naquele tempo, capando para fazer capão. Como é que você vai contar hoje como é que se capa um frango para fazer um capão? Né? Sabe o que é um capão? Não. Pois é, pega o frango e por de trás É. tira os dois escrotinhos dele, eles engordam, fica desse tamanho, que era para guardar para quando a mulher. Tá. A mulher ficava de resguardo, ficava comendo Grávida. canja de galinha, porque naquele tempo as mulheres passavam um mês de resguardo. As vizinhas tratando, os amigos. Então, e guardava o capão, pegava, botava no chiqueiro para limpar, né? Tinha que limpar o animal, porque a galinha era solta. Essa conversa de hoje é uma aula de... Muito, eu tô aprendendo de demais aqui. antropologia. De antropologia. Tem muita coisa a ver, porque eu fui criado nesse tempo onde as porcas eram soltas. Você saía por ali, defecava, quando você se levantava, a porca vinha e comia o seu Exato. dejeto. Era assim que eu fui criado. Então, aí eu cansei de ver ali. Se eu estava passando ali no Triângulo de Quixadá, onde hoje tem aquele Belas Artes, não sei o que, um restaurante muito do grande lá, Triângulo. né? E ali a gente tinha umas porcas que você não podia ir defecar, que elas iam atrás. Se acabasse de defecar, ela comia. E hoje é um absurdo, mas não era, porque debaixo do pé de cajarana, aquelas coisas, a vida toda minha foi do sertão, certo? Caçando de baladeira, matando o que tivesse para lá para casa. Interessante é que o senhor fala da junção, né, da educação formal com a educação interior. Tem gente que quando tem a educação, digamos, culta, né, renega Começa a a achar educação que popular. não tem ideia do que seja cultura. As pessoas pensam que cultura é só quem faz pós-graduação, quem estuda formalmente. Deixa que a cultura, às vezes, mais importante, como dizia o Mariano de Suassuna, a cultura básica, a cultura do Patativa do Assaré, certo? São as culturas realmente verdadeiras, feitas, ferradas no processo. E eu, que fui um cara, conheci e li muito, porque o Ceará tem toda uma civilização para a gente comentar. Sua tia, que eu disse sua tia, que a mãe dela era irmã do avô dele, da tia Bobô, que é a mãe da Valdelice, que é sua prima, e minha, escreveu um livro só sobre a situação. Que foi professora de Sim, história? Valdelice é prima legítima sei dele. quem é. Ela fez o livro A Oficina de Chá, contando a história da civilização do couro do Ceará. Olha O só. Ceará viveu às custas de couro, né? De vender, exportar couro, exportar pele, e simplesmente você chegava no interior, todo o tecido era de couro. Era roupa de couro, era corda de couro, banco de couro, tamborete. Puxa o tamborete, é um bicho de couro cru. Se você não souber isso, você pensa antes do mundo voando de cima sem saber o que tem embaixo. Foi muita sorte minha, porque eu entrei conhecendo a base, né? Eu só não sou muito bom na cultura de beira d'água, porque eu digo, o cearense tem dois tipos de cultura. Tem a cultura do sertão e a cultura do litoral. E dois homens mais corajosos do mundo, que é o navegador, o pescador, como a gente diz, o jangadeiro, como nós aqui, homenageando aqui a sua empresa, o jangadeiro, que é o homem mais corajoso do mundo, que leva um filho de 8, 10 anos, passar 3 dias no mar, numa jangada velha de 4 pés, de 7 varas. Olhando para o céu estrela, a bússola é o céu. Sem saber se vai voltar. A mesma coisa é um vaqueiro, que vai correr atrás de um boi no mato sem saber se vai voltar vivo. Então, os dois homens mais valentes do mundo estão no Ceará. Um na beira da água, que é o pescador, que é o jangadeiro. E o outro no sertão, que é o vaqueiro. E a nossa terra Morada Nova é onde começou a história do vaqueiro. O senhor Luiz está nos fazendo uma visita fantástica ao passado desse estado, que foi graduado através de todas essas figuras representativas da nossa cultura. E o senhor citou nomes aí importantes do verdadeiro sentido da cultura popular. Isso eu tenho realmente dentro do coração, certo, orgulho de conhecer de perto a pobreza, a miséria, a dificuldade das pessoas, certo? O sofrimento que foi o Ceará. Eu fiz isso porque eu vivi na pele. Eu nunca aceitei, certo? Apesar de eu não ter sido comunista, não ter sido nada, mas eu sempre tive uma sensação, um valor social muito forte, certo? E hoje eu ainda sofro muito com esse desnível que existe tão grande no nosso estado e no nosso país.
Uma pergunta, o senhor tem saudades desse tempo? Da política? Não. Saudade do tempo do interior, Tá. desse... Recordações. Sim. Recordações Saudade, extraordinárias, porque você não, Porque não você adianta, tem que eu não avançar. vou reviver o passado, eu não Claro. vou conseguir. O Aham. passado é bom de referência e é bom pra gente ter aquela coisa lúdica, certo? De sonhar com aquela coisa boa, mas não vai ser. Se eu quiser fazer, se eu quiser caçar marreca hoje, já não é mais do Não, tempo não que é, Certo? exatamente. Se eu quiser pegar pai Luiz ou botar o cachorro para pegar a marreca para mim, ou mesmo se eu quiser laçar as vacas de hoje, já não tem mais nem chifre. Tá? Então é a velha história que não dá para você reviver o passado. Você tem que ter o passado como a sua referência lúdica e a sua forma de ser feliz, porque eu tenho direito a ter essa recordação que muita gente não tem. Ele apraz isso também, né? Interessante. Ele é como qualquer guiador que tem aqui à frente, em direção ao objetivo, mas o retrovisor para lhe indicar também caminhos por onde passaram e que deixaram marcas. Sempre lembrar dos valores. Né? Claro, isso aí eu fui. Todas as coisas boas do sertão. Eu Me vou- lembro do Maranguape também, a Maria. Eu tenho boas recordações do tempo dos leilões, certo? Quando você ficava lá, aquela quantidade de gente rica da época escolar, vindo de todo o Brasil. Tinha a família Colares, vocês sabem que era a família de bordado. O Maranguape já foi a capital do bordado. Eu sou do tempo que as mulheres ter uma máquina cis, não era todo mundo que podia ter uma máquina de costura. Certo? A dificuldade que uma pessoa tinha para ter uma máquina de costura e viver a custa daquela máquina de costura, bordando no bastidor, certo? Não sei se você se lembra do bordado de bastidor. Papai tinha uma empresa só de vender linha lá no Maranguape, chamava Magazine Timbus, que vendia linha matizada, linha de todas as cores. E isso era desenhado num pano, esse pano era entregue e as mulheres abriam e começavam o dia trabalhando. O que lhe levou, desculpa, deixa eu fazer essa. O que lhe levou de repente a trabalhar com algodão, a trabalhar tudo isso para Betânia? Como é que surgiu a Betânia? Não, é o seguinte, como eu lhe disse, eu vim para cá quando eu quis amar meu pai, quando eu quis ter uma relação boa com ele, Deus levou. Eu perdi meu pai exatamente em 1969, ia fazer 20 anos de idade, certo? Eu tinha exatamente 19, eu ia fazer 20 anos de idade. Tu imagina o cara perder um pai com 20 anos de idade, quando o pai era o farol, era a referência, era tudo. Eu fiquei, uns 2 anos antes, ele tinha me colocado para trabalhar na fábrica que ele tinha em sociedade com o João Coelho, certo? Com o Etevaldo, com o pessoal aí, eu fui trabalhar nessa fábrica. E comecei eu sempre fui muito curioso, estudar, que eu sempre gostava muito, perseguia as informações, sempre para mim, se eu não me convencesse de uma coisa, eu ia buscar conhecimento em qualquer coisa, com a curiosidade, perguntar que eu me convencesse. Eu acabei entrando com pai e mão e tudo dentro dessa fábrica e acabei sendo diretor dessa empresa para comprar caroço de algodão, que eu não peguei a época do descaroçamento. Essa fábrica daqui chamava-se Ica Óleo, que era em frente ao campo do Ceará, quem for mais antigo que Fortaleza sabe, chamava-se Ica Óleo, e o óleo da gente era óleo Jaçanã. Quem for mais antigo deve se lembrar do pessoal que eu estou falando do óleo Jaçanã. Então nós tínhamos uma fábrica, fazia óleo de ajanã e fazia resíduo, torta de algodão, esmagava o caroço, fazia alimento para o gado, que era torta esmagada, e fazia o óleo. O óleo era refinado e colocado na latinha. Aqui no Ceará a liderança era óleo Pajeú, vocês lembram da neguinha do Pajeú e tal? E tinha, fora o Pajeú, tinha óleo branco, tinha óleo Samburá, tinha óleo Jaçanã. Depois eu saí e fui para a usina Everest, já com capital próprio, eu vendi a minha parte na CEAL, que era do óleo Jaçanã, e fui para a usina Everest. Quando eu estava na usina Everest, acabei também vendendo a minha parte, que é meu pai. Ali em Parangaba. Em frente ao asilo da Parangaba, ali, para Bavião, logo depois. Bavião. E ali, o que é que aconteceu? Meu pai morreu e começaram as fazendas a degringolar, porque é normal. A minha mãe sempre foi uma pessoa só de prendas domésticas. Ela não tinha capacidade nem sequer de anotar o custo de vida dela, da despesa, porque mulher de antigamente não fazia isso. Né? A minha mãe era uma pessoa, ela gostava da religião. Ela não perdia, era uma sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, e nem uma vez no mundo ela deixou de rezar o texto no mês de maio. Mas fora de negócio de anotação, de dinheiro, de tudo, o papai pagava tudo e ela não fazia conta, até porque fazia economia, mas não fazia conta.
E o que é que aconteceu? A fazenda começou a degringolar e aí eu estava com bastante dinheiro, tinha vendido a minha parte, fui-me embora tomar conta da fazenda dela, que era em Maranguape. Lá eu comecei a produzir leite, cheguei a ser um dos grandes produtores de leite, que lá é daquele tempo 600, 700 litros de leite, era muito leite, e comecei a frequentar a cooperativa de Maranguape, que era o leite Maranguape. Quem for mais antigo aqui em Fortaleza se lembra que ainda hoje tem o leite Maranguape. Sim. E aí o leite Maranguape, eu fiquei lá até que houve uma confusão e a política quis se meter no negócio. Queria que incorporar, acabar com a cooperativa do leite, fazer uma cooperativa só. Aí eu digo, não me engoli não, abri os braços aqui, não me engole. Aí acabou sendo que eu saí eleito diretor dessa cooperativa, comecei a dar uma consertada nela, porque eu já tinha cultura, já estava na faculdade, recebi muito apoio do Benivéria, do professor Raimundo, do pessoal do Marçal, que você conheceu muito, que era filho do dono da Leão do Sul, me deu muita ideia boa e nós acabamos tomando a conta da cooperativa e a cooperativa cresceu. Quando a cooperativa estava bem, o Gerardo Lima, que era um empresário riquíssimo, você deve ter conhecido, dono da Formasa, dono da Faia, certo? Dono da Gerardo Lima S.A., resolveu, me chamou e disse, eu vou lhe vender a fábrica do Xerambim, porque aquilo não serve para mim. É um negocinho pequeno, ele rico, tinha comprado do Paulo Cirino e estava com a batata quente na mão, a bicha fervendo, e ele não tinha quem tomasse conta. Caiu na besteira de contratar aquele Humberto Bevilacqua, não sei se você se lembra, aquele que foi fazer aquele debate aqui da televisão, estava perdido no tiroteio, na campanha política. Né? E aí ele foi ser diretor lá, não deu certo, eu assumi. E Nonato, pensa num sofrimento hoje. Sofri mais do que cor de pisar tabaco. Foi pé muito para poder aprender. Daí fiquei lá, fui-me embora, com os panos de bunda tudo, e peguei as coisas, fui-me embora morar em Xeramubim. Um rapaz novo, rico, que eu digo que era rico, eu frequentava a noite de Fortaleza, vivia da Barbarella, vivia no Trastevere, eu andava aqui, vivia no Náutico, no iate, né, em todo canto, e ter que ir para o Xeramubim, para o lugar daquele. Só eu que já tinha raiz do interior. E aí me casei por lá. Graças a Deus, Deus me deu a coisa mais extraordinária que um cara pode ter, que é a mulher que eu tive, certo? E aí me deu bem com a família dela era um político, que era o pessoal do Alfredo Machado, que acabou sendo deputado estadual. Certo? Então aquilo fez com que a cidade começasse a respeitar um cara que estava chegando e trabalhando. Realmente eu fiz o que pude para fazer uma bacia leiteira lá, com todo tipo de ideia, porque a gente cresce com criatividade. Quem faz a mesma coisa vai ter o mesmo dinheiro. Você, para ganhar dinheiro diferente dos outros, tem que fazer uma coisa diferente, que ninguém sabe como faz e nem sabe o preço. Por que que a maçã Apple? A Apple, a Apple. O que é? Porque ela faz um produto que ninguém sabe fazer e nem sabe quanto custa. Aí só rico se você inventar uma coisa que ninguém sabe como faz e ninguém sabe o preço. E foi o que a gente fez na Betânia, criando coisa nova e tal. É o que o pessoal fala, o ecossistema, né? Você trabalhou o ecossistema, né? Porque leite em si todo mundo vende, né? Mas fomos criando sistema de vender, a Maria tem 1 milhão de coisas para lhe contar aqui. E o interessante é justamente, né? O senhor falou muito dessa questão social, o interessante é o trabalho junto com os produtores. Não, e era uma família, eu criei, produtor de leite era meu amigo. E o povo do Quixeramobim tem uma coisa que eu nunca aceitei na vida, certo? Que a natureza, que a sociedade humana fizesse com o ser humano. É que um passarinho, um macaco, um porco, um jumento, para parir não precisa de fazer uma casa de tijolo, não precisa de casa. Qualquer animal cria seus filhos sem precisar de ter uma casa. A ser humano, para ter uma casa tem que ter um terreno, e para ter um terreno tem que comprar, e às vezes o cara não nasce sem nada, como é que ele vai ter um terreno? Para fazer uma casa, que injustiça, que sacanagem. Aí o que é que eu fiz? Como eu tinha um terreno imenso lá, eu digo, pelo menos isso eu acabo aqui. Em Xerambim, quem quiser fazer uma casa, eu vou dar o terreno. E aí eu fiz isso mesmo e fiz sabendo que estava fazendo uma coisa boa. Cheguei a dar 7 mil terrenos lá na época. Quem queria fazer uma casa, tinha um terreno para fazer. Hoje a cidade está imensa. Se você falar, aqui é o bairro da Maravilha, o bairro lá da Luiz Girão que deu as terras. Por que deu a terra de bom? Não, de inteligente. Porque eu sabia que quando eu dou um terreno para uma pessoa, eu estou dando uma ruma de emprego.
A pessoa, para fazer um alicerce, tem que ter um cara que cava o buraco, outro que traga a pedra, outro que traga o caminhão. E aí você fez aquele movimento. Quando você dá emprego, circula a renda. Aí o dinheiro passa de uma mão para outra, passa da farmácia, passa do médico, passa do dentista, passa da bodega, passa da padaria, passa do rendezvous também, mas passa em todo canto. E o desenvolvimento veio. Aproveitando, ainda falando da questão da Betânia, né? Eu queria saber do porquê o nome Betânia, né? Aí o senhor falou quando começou pequeno, né? E os desafios, né, ao longo dessa história. É uma palavra bíblica. Quando eu comprei, já existia o nome Betânia, porque já existia uma fazenda Betânia. Se você andar pelo Nordeste, você vai ver muito esse nome Betânia. Esse nome Betânia não tem nada a ver comigo. Betânia é o local onde Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. É um local bíblico, eu conheço, que eu fui lá depois de muito tempo, eu já fui 2 vezes a Israel e eu fui lá na Betânia. Lá Foi onde depois que já tinha Betânia adotado. Já em 86, eu fui com minha mulher lá, aquela peregrinação que a gente faz pelos lugares santos, lá o Santo Sepulcro, você vai da região onde Jesus caminhou, no Monte das Oliveiras, você faz aquilo para ver com os olhos aquilo que você leu na Bíblia, aquilo que você leu, que você viu no Catecismo da religião católica. Mas quem citou Betânia para o senhor? Foi o senhor mesmo que leu Quando da Bíblia? Quando eu comprei, já existia o nome Betânia. Já existia. E eu já conheço o Evangelho, porque, como eu disse, fui seminarista. Talvez aqui nenhum de vocês sabe celebrar uma missa em latim, eu faço todinha ela aqui, se você quiser. Introíbe, Aldaltarideia, Adideu, Cretífica, Juventude Média, Judica-te Deus, e cantava também, tanto ergo sacramento. Olha aí, então essa coisa a gente aprende. Aqui existe uma igreja, existe ainda aqui, que era do Padre Ninim, que era o padre lá da igreja do Patrocínio. Igreja, que era na Praça Zé de Alencar. Tinha uma igreja, hoje está toda fechada por causa da Alvaleira, até a igreja estão protegendo. E eu, todo domingo, o papai me acordava para ir para a missa de 5 horas da manhã. Eu ia lá e o Padre Ninim dizia, meu filho, faça um favor para mim, venda esses jornais aí. Era um jornal chamado O Nordeste, jornalzinho da igreja, e a gente vendia. Eu vendia o jornal Nordeste, o Unitário e o Correio de Ceará. Né? Que era então essas coisas faziam no patamar da igreja. Ficava lá o pessoal, a gente dando, recebendo dinheiro, depois dava o dinheiro do Nordeste. Não era o Padre Ferreirinha já? Não, era o Padre... É o Padre Ninim. Padre Ninim, que é mais antigo. Foi nos anos, fim dos anos 50. Fim dos anos 50. E 60, acho que os anos 60. Naquele tempo que ninguém precisava de ninguém para estudar, né? Quando eu fui fazer o ginásio, saí do Cristo, eu fui estudar no Mata Salvatórios, eu ia de ônibus na caminhonete da Parangaba. O único medo Praça José de Alencar. O único medo que a gente tinha naquele tempo era dos rabibu. Lembra do tempo do Ivan Paiva? Aí tinha os rabibu, e aí a mamãe dizia, cuidado, não vai se meter com rabibu. É uma figura muito... Fortaleza, todo mundo tinha medo do Catanã e dos rabibu. É verdade. Aproveitar, o que o senhor acredita, né, da Betânia ter dado tão certo, né? Porque até criação leiteira no semiárido, né, nordestino, no calor do Ceará, às vezes não dá certo. Por que deu tão certo? Eu acho que foi a determinação. Tudo que você determina, que você tem proposta. Eu lutei demais, né? Tudo que o homem lutar demais, ele consegue. Eu lutei demais. Não pergunte o que é que eu fiz, porque eu fiz de tudo. Primeiro, eu acreditei em mim. Você tem que acreditar em você. Você tem que achar que você vai conseguir. Segundo, eu acreditei nos outros. Quem não acredita no próximo, fica sozinho. Mas tem um rumo de vagabundo que lhe engana. Tudo bem, 1000 pessoas, 200 lhe enganaram, mas tem 800 que lhe ajudaram. Exatamente. Então, sempre acostumei. Fiz de tudo. Eu vendi carro fiado para o cara pagar no leite. Tudo que você imaginar para deixar uma pessoa ter dignidade, eu fazia. Teve uma vez que eu vendi 10 carros, o cara não tinha um tostão para dar de entrada. Tinha um deles que tem carteira de motorista, tinha. Vai ficar rico. Tem que vender ilusão pro cara, tem que vender vontade, tem que vender desejo, certo? Vender esperança. Porque se você não fizer isso, o ser humano não se empolga. Esse seu lado humano pertence ao pai, à mãe ou ao avô? Ao casal. Ao casal. Papai era igualzinho a mamãe. A mamãe tinha uma coisinha, um rançozinho que eu chamo da família Prata, que era uma família um pouco mais vingativa, aquele pessoal mais carrasco e tal, mas ela usava muito poucas vezes, sabe? Então eu acho que eu também tenho. E seu lado da mansuetude também é dela e do seu pai?
quando você veja que qualquer ser humano tem uma hora que perde a cabeça, certo? E aí não vai para o instinto, larga a razão de lado. Já brigou alguma vez? Já Porque- fiz de tudo. Já fiz coisa que eu não podia ter feito isso. Mas fiz, porque quando a gente perde a cabeça, certo? Não tem freio, louco. Se arrepende dessa. Um dia eu conto para você o que eu fiz, eu posso contar de pouco. Olha, Mas eu conto vai pra- deixar todo mundo curioso É, aí. eu não tenho coragem de contar, porque até hoje ninguém achar que eu fui capaz de fazer isso. Mas fiz. Porque, primeiro, eu não suporto injustiça. Né? Perto de mim, se fizer, me mata. Porque se um cara fizer uma injustiça grande, se eu pegar um cara espancando uma mulher, ou espancando uma criança, ou ele me mata ou apanha. Aí deu isso assim. Você falando de Quixeramobim, me lembrou lá do interior do meu avô, me lembra a minha avó, que era de Quixeramobim, neta de Antônio Antônio Conselheiro, Conselheiro, Pois aí, para você ver. o nosso ídolo, nosso ídolo. Nasceu em Quixeramobim e casou-se com meu avô, que veio lá das Alagoas. Você vê que a ambientação nordestina era uma coisa muito... Lampião integrou tudo isso, Tudo, né? pronto. A gente pensa que é grande, mas você lembra o que foi que o Lampião fez? Saiu daquela região lá das Alagoas, você veja ali naquela extrema do São Francisco, ali naquela região lá de Piranhas, você deve conhecer bem a região de Piranhas, passou para o outro lado, para a Gruta do Angico lá, quando acabar veio invadir Mossoró. Olha o que é que ele fez, olha a distância para você andar de cavalo num bando, dá 1.000 quilômetros, 1.000 e tantos quilômetros num bando. É muito, né? 1.000 quilômetros, rapaz, 1.000 quilômetros é 2 vezes ir o Juazeiro do Norte. É você ir a Juazeiro do Norte, voltar e ir para Teresina, é 1.000 quilômetros. Dessas figuras míticas que você conviveu. Padre Cícero, você já conheceu, não conheci, não? conheço um pouco, nem conheço muito a história dele. Não. Não conheço muito porque... Frei Damião. Na época, não sei se você sabe, ser protestante e gostar de Padre Cícero era ser contra a igreja. Não sei a se volta você se dele é lembra. recente, né? A volta do Padre Pronto, Cícero. então, naquele tempo, quando falava em Padre Cícero, isso não é santo, não. A mamãe disse. E eu tinha que me aguentar, porque a mamãe era muito aquela coisa muito tradicional. A gente em Maranguape só existia uma igreja que chamava naquele tempo, uma igreja protestante. Você lembra que chamava igreja protestante? Né? Hoje você tem mais evangélica até do que Como católica é que você aqui em vê Fortaleza. hoje essas bocados de denominação religiosas? Meu filho, depois que eu visitei, que eu fui ver tudo que eu queria ver na minha vida era a igreja católica lá em Israel. Quando eu cheguei lá, nem a igreja católica era. Eu tomei um susto, porque a gente pensa, que a gente é criado aqui dentro, pensa que só existe a igreja católica e tal. Quando chega lá, quem toma conta do túmulo de Jesus não é a igreja católica, é a igreja ortodoxa grega e tal, não tem mais nada. Quando você vê aqui no Ceará mesmo, você vê aqui, a igreja mais bonita que é a igreja do Líbano, que é uma igreja daqui, que é totalmente ortodoxa. Então, eu estou falando só da parte cristã. Cristã evangélica. Aí você olha para o outro lado e aí depois é o seguinte, você chega da Alemanha, você praticamente não vê católico. Sabe? Você chega no resto do mundo, não vou nem falar na China, porque a China é... Aí o cara diz Jesus, você não sabe nem quem é Jesus. Quer dizer, eu estou falando da grande massa. Claro que quem estuda sabe. Mas a grande massa do mundo, eu me lembro quando uma vez disseram, o Pelé, com aquele jeito carinhoso dele, Pelé, você é mais conhecido do que Jesus. Ele disse, me respeita, é verdade, mas eu não gosto que digam isso. Mas Pelé chegou a ser mais conhecido no mundo do que o próprio Jesus. Para você ver como a gente tem que ir para a nossa insignificância de ver essa história das religiões, porque né, você vê umas pessoas que nunca ouviram falar nem Cristo e são tão religiosas e tem tanta espiritualidade como quem vive dentro da igreja cristã. Então, eu hoje sou um cara seguinte, a necessidade de um ser superior ou do espírito, você precisa ser espirituoso, ter espírito, mas não precisa seguir uma religião só, você pode acreditar, certo? Uhum. Aproveitando, puxando aqui para a questão da Betânia, né? Como foi a integração da família, né? Os seus filhos também estão lá. Não. Se lembre que quando eu fui para Betânia, certo? Eu ainda era solteiro. Então,
Quando você é solteiro, você não tem família. Você vai ter família 17, Construiu 20 a família anos, ao longo da... 20 anos depois. Chegou solteiro, 20 anos depois eu chama. cheguei lá. Eu tive meu primeiro filho em 1977. A Betânia já era uma empresa grande. O que é que eu fiz? Integrei a minha família levando um primo, o meu irmão, que me ajudou no começo, né? Um primo, 2 primos, um sobrinho, que foi quem me ajudou, meu filho, por uma extraordinária capacidade da mãe de pensar, de ser uma grande mulher, minha primeira mulher, disse, meus filhos não vão estudar em Fortaleza, porque lugar de Fortaleza bom para o filho é o aeroporto, né? Para mandar para fora, porque isso aqui não tem condição, principalmente se for filho de um homem relativamente rico, de poder, nem preso faz. Você sabe que aqui, filho de rico aqui em Fortaleza, nem preso ia, porque eu quero assaltar, fulano assaltar, e o Vanderlei Girão mais assaltava, como é que eu ia ficar preso? Se o delegado era aqui, né? Então não existia. Bom, mas não fica aqui, porque aqui polícia não prende filho de rico. Então não tem lei. O lugar que a polícia... Hoje não é diferente. Fortaleza hoje é uma cidade imensa. Mas naquele tempo, o delegado de era nomeado. Soldado de polícia era nomeado. Como é que ia prender as autoridades? Era um povo. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Eu fui um cara que tive uma mulher extraordinária, mandou meus filhos para fora. Passaram 8, 10 anos, estudaram e se formaram. Quando meu filho veio, já havia formado. Formado em Boston. Faculdade não era Harvard, mas era uma segunda melhor faculdade de Boston. E aí já veio condição de eu passar o negócio e ele tocar melhor do que eu tocaria. E essa transição, né? Quando foi que o senhor passou o bastão, passou o comando, e da fusão também? Foi o seguinte. Aí um dia você tem que chamar para cá o Bruno, porque de Betânia, só para você ter uma ideia, está com 10 anos que eu não vou à fábrica. A gente chamou ele disse, não, tem que chamar o papai primeiro. É porque ele quer mas ele é que precisa contar sobre o desenvolvimento da Betânia. Porque a Betânia desenvolveu bem até a crise, né? Vocês não têm ideia, quem não viveu 1994, quando o Plano Real entrou, ninguém tem ideia do que aconteceu. Imagine o tufão, o desmame que aconteceu no mundo todo. E aí o que é que aconteceu? Todas as empresas de leite quebraram. 30 empresas de leite que tinha no Nordeste, não ficou nenhuma para contar a história. No Nordeste tinha 5 empresas de leite em pó, não ficou nenhuma para contar a história. Quebrou as da Bahia tudo. Lá tinha a Limba, não sei se você se lembra da Limba, você tinha por lá Parmalat, e foi quebrando tudo, quebrou a placa aí no Maranhão, quebrou a placa de Piauí, quebrou aqui a Sila, para que é um negócio maior que essa. Ele se lembra, uma empresa extraordinária, imensa, dava 10 Betânia, quebrou. Aí quando o que aconteceu foi que eu digo, eu vendo isso aqui, eu quebro. Aí tive que vender, a transição foi essa a força. Aí tive que vender a empresa para não morrer, para não ficar devendo a produtor de leite. Vendi. A sensação que eu tive foi de ter perdido um filho, ter perdido a minha referência. Era tudo, eu era até conhecido como Luizinho da Betânia. Chega do interior do estado, todo mundo conhece o Luizinho da Betânia. Aí o cara perder a sua família, perder seu nome, né? Então a pessoa, tu não é mais Nonato Albuquerque, até Nonato da Silva, é tudo doloroso para você. Né? Então aconteceu que eu perdi meu sobrenome. Fui embora para a fazenda, montar um negócio de milho, cheguei a ser o maior produtor de milho verde, tá? Até que um dia, acho que só pode ter sido coisa da divindade, me ofereceram a Betânia de volta. O cara não pagou e tal. Mas olha só. Aí foi Deus, só posso entregar a ele. Aí comprei de volta e consegui refazer uma boa parte. E aí já foi com a ajuda do Bruno, eu digo, agora não dá mais. A gente não pode achar que o Boés ou o Mozarzinho, o cara vai jogar a bola depois de velho de 40 anos, é bem que botar o Gil para jogar, o Gil falando aqui perto do seu tempo, jogador de futebol depois de 40 anos, o Fortaleza foi comprar os aí, foi só para se lascar. Não tem condição de você trabalhar com porcaria de velho. Velho não serve para coisa nenhuma, né? Velho só serve para contar história. Aí você pega um cara, Davi Luiz, você quer ter mais lá e contrata os caras. Aí o cara joga 6 meses, é 6 doentes, é 6 não sei o quê, não joga. Você sabe que eu tive a mesma impressão sua quando o Davi Luiz estava aqui. Eu dizia, por que é que fizeram trazendo... Eu estou falando isso, mas a gente já sabe. Existe uma exceção e tal, joga 6 meses, joga um... Não adianta, corra velha. A natureza detesta, eu não gosto de dizer isso não, por isso que eu sou preconceituoso, mas a natureza detesta os fracos e os velhos. Ela tem pavor a velho.
A prova que a natureza faz com o pé de milho, na hora que dá espiga, morre, né? A fraco, até 10 pés de milho, mata 7, 8 cachorrinhos aí, novo magui velho, mata os pequenos ali. A natureza tem pavor a fraco e a velho. Luiz, essa conversa... A natureza, o desenvolvimento da humanidade, ela envelheceu, tem que sair do meio, porque a natureza não gosta de velho. Olha, uma aula de antropologia, aula de humanidades, uma aula de empreendedorismo. Dá para ficar mais 2 horas, né? Mas o tempo é o senhor da razão. Eu sabia, toda a vida que eu vou dar essas entrevistas, a verdade eu acabo não falando, ficar rodeando, que nem bebo tomando sopa. Demais. Nem bebo tomando sopa quente, comendo pela beira e o bicho não esfria, o prato não esfria. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Sim. O Fortaleza cai? Olha, eu sou Ceará, eu tô... Você falou tão bem, criticando os jogadores que vieram para o Fortaleza. Não, é porque eu leio jornal, eu e sei. aí eu escuto as coisas, e eu me sento... Qual é a sua visão como antagonista do time? Você sabe o que é que eu faço hoje, honestamente? Eu torço para não cair, porque eu só torço para não cair. Se eu pudesse, depende só do dinheiro seu, daqui... Tanto para não cair, eu dava, mesmo sendo... Porque eu sempre me encontrei com uma grande frase que eu dizia, os meus amigos, certo? Eu quero viver, meus inimigos, eu quero mais vivo ainda, que é para de pé assistir a minha vitória, né? Então, Fortaleza só presta forte, que é para eu ter vontade de bater neles. Olha, eu fiz questão de fazer essa pergunta quando ele citou a queda do Fortaleza ultimamente. Aí eu disse, deixa eu perguntar a quem realmente não torce pelo time, mas tem essa visão também de que os dois precisam estar Ceará, em pé. Tu já imaginou se o Fortaleza vai para segunda divisão? Nós vimos um dia desse isso aí, sofrimento. O Ceará não... Todo mundo desestimula, porque se não tiver sangue, você não tem graça. Futebol tem que ter a disputa, né? A gente começou falando do sertão, e acabamos falando de futebol, que é assunto que cresce... Se você souber que o sonho da minha vida eu cumpri jogando futebol... É mesmo? Joguei no torneio nisso. Naquele tempo, não sei se é, mas o futebol cearense tinha um torneio nisso. Antes de ter aí aparecia, jogava 10 minutos. E eu tinha muita amizade com o tomador de conta, o roupeiro do Ceará, que era o 28. Não sei se você conhecia o Patinha. E o Patinha deixava eu jogar em 10 minutos. Eu joguei ao lado do Gil, ao lado do William, do Alexandre, do Benício, do Clóvis, né, do Arricarei, que era o goleiro. Então eu morava ali vizinho, né, o campo do Ceará. Então toda tarde tinha uma pelada. E eu estava ali quando eles deixavam eu jogar. Além da excelente conversa que tivemos esse dia aqui, parabenizar pela sua memória. Você ainda lembra de todos esses nomes assim com a facilidade? É o que salva em mim, a memória. Eu trato a bichinha bem da potássio a ela todo dia. Porque o homem sem memória nem existe mais, é o Alzheimer, está com Alzheimer. Obrigado. Isso aí é a minha boa. Obrigado por essa aula. Eu que levo você, aliás, vou levar você no coração, vou dizer, eu levo vocês dois, vou botar uma rede na fazenda, vou pegar eu vou pegar um lençol do baú da mamãe, daqueles que tinham cheirinho de bola de anaftalina, né? Para poder você dormir bem, e eu balançando, cantando canção de nada. Grande figura aqui no Entretantos.